Paz seja convosco, estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje nós vamos falar da lição 5, os cônjuges e o poder da comunicação. Nossos textos básicos para esse estudo se encontram em Salmos 19 e Tiago 1, 19. Diz assim em Salmos: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é o qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta do seu calor. Tiago 1,19 agora. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A comunicação, ela é a ação-chave para todo relacionamento. Na criação, quando Deus criou o homem, diz a palavra de Deus lá em Gênesis, que Adão sentia-se sozinho, pois não havia alguém com quem pudesse conversar. Então Deus, com o objetivo de dar uma solução para isso, fez a mulher com uma enorme capacidade comunicativa, ou seja, quando Deus resolve, Ele resolve mesmo. Porque a comunicação, ela faz parte do relacionamento humano. Todo relacionamento é baseado em comunicação. Não só na fala, mas comunicação nós veremos que é muito mais do que falar. A comunicação e a sua importância para os relacionamentos. Desde a eternidade que a comunicação ela está presente. Quando Deus criou o homem, tá bem explícito na palavra de Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo conversando, falando: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, Então ali já demonstra um diálogo entre a Trindade. Definição do termo e suas implicações. A palavra comunicação vem do latim comunicare e significa ato de repartir, de distribuir, participar. Literalmente, comunicação é tornar comum uma ação, ou seja, é um fenômeno concreto e objetivo pela qual informações, qualidades e atitudes são transmitidas de uma pessoa para outra. Não é só a fala, mas um gesto, um olhar, até mesmo o silêncio. Tudo isso é comunicação. É muito ruim, num relacionamento, familiar ou qualquer outro relacionamento, uma pessoa falar e a outra não está ouvindo. É como se você estivesse sendo ignorado, Então, comunicação ela é feita quando não há essa ignorância, essa interrupção na comunicação. A comunicação ela precisa ser completa. Uma pessoa se expressa e a outra entende o que a outra está expressando. Isso é comunicação. É importante notar que ato de comunicar implica confiança, pois questões pessoais são reveladas um ao outro. Outro ponto, liberdade, pois onde há prisões o silêncio reina, onde há liberdade as vozes ecoam. Outro ponto, cumplicidade, pois ninguém compartilha com quem o ignora.
Outro ponto, credibilidade, pois ao comunicar o indivíduo se dá a conhecer e ninguém se abre quando não existe credibilidade. Outro ponto, diálogo, pois por meio das palavras o casal estabelece comunicação. A comunicação ela é muito importante. Tem muito casal que não se comunica bem. Tem muitas famílias que não se comunicam, filhos que não se comunicam com os pais, irmãos que não se comunicam com o irmão, marido que não se comunica com sua esposa e vice-versa. A comunicação ela é indispensável dentro de um lar, dentro de um relacionamento. A comunicação e a linguagem adequada. O transmissor observa as qualidades, especificidades e características do receptor, para que a sua mensagem não se transforme em meros signos indecifráveis, ou seja, palavras lançadas ao ar. Não adianta, por exemplo, comunicar uma mensagem em grego se o receptor desconhece a língua grega. Por mais bela que seja a mensagem, ela se tornará ineficaz. Não é só o fato de falar, é o fato de saber se a outra pessoa está entendendo. Né? Existe aquele adágio, né, que as pessoas falam, né, parece estar falando grego. Por quê? Está falando algo que não é do seu conhecimento. Às vezes você está ouvindo uma pessoa muito estudada, né, falar, e a pessoa que não tem muito estudo, ela fica com dificuldade de entender. Então a comunicação ali, ela acaba perdendo a sua essência um pouco. Porque, né, a gente precisa saber a pessoa que está ouvindo, se ela vai realmente entender o que você está expressando. Então saber usar as palavras, né, saber o tom de voz, saber como, né, como realmente vai ser aquela comunicação. A comunicação a serviço de Deus. Deus é eterno. Tudo que existe, seja no mundo espiritual ou material, é fruto do ato comunicativo de Deus. Como nenhum outro, ele utiliza a linguagem e o canal corretos a fim de comunicar sua vontade. E para cada contexto, um modo eficaz de comunicação. Deus sempre se comunicou com o homem. Toda a Bíblia está expressando, né, as palavras do nosso Deus. E cabe, né, a nós lermos, ouvirmos, para que possamos entender, né, a comunicação que Deus quer para nós. Quando você lê ou ouve a palavra de Deus, é Deus falando. E, né, dentro de um relacionamento, você precisa estar disposto também a ouvir. A ouvir. Simplesmente o fato de ouvir voga muito. Tem gente que só sabe falar, mas não sabe ouvir. Tem gente que fala demais, mas não quer sentar para ouvir. Dentro de um relacionamento é importante você ouvir e você falar. Não tem como, né, o casal se entender se não tiver comunicação. Comunicação é a oportunidade para a gente conhecer um ao outro. Nenhum relacionamento começa do nada. Precisa de um conhecimento, precisa de uma conversa, precisa de uma comunicação de alguma forma, né? De gestos, precisa de, né, demonstração de sentimento, senão não há realmente um relacionamento. Eu faço uma pergunta para você: você conhece a sua esposa? Para você, mulher, você conhece o seu esposo? Porque tem casal que não se conhece, tem casal que não conversa, tem casal que não faz questão do diálogo. E muitos problemas podem ser evitados no diálogo. Às vezes, né, são coisas pequenas que a pessoa vai guardando, não comunica, e quando vê aquilo ali se torna um problema grande. Porque bastava falar no início. Então, né, converse, fale, dialogue, senta para ouvir, pergunta como está sendo o casamento, como está sendo o relacionamento, como estão as contas, como está a vida da pessoa, se está triste, se tá bem, pergunta como foi o dia, como foi o trabalho, se está sentindo alguma coisa.
Porque todos passam por momentos difíceis e momentos bons. Então, todo relacionamento precisa ter esse diálogo, porque às vezes um não está num dia legal e o outro precisa compreender isso. Pergunta para os pais: você conhece seus filhos? Você conhece seus filhos de verdade? Será que você sabe o que ele está sentindo? O que ele pensa? O que ele pensa dos pais, propriamente dito? O que ele pensa de tudo que está acontecendo ao seu redor? É necessário conversar. Os ruídos da comunicação. Há quem pense que falar muito é comunicar. Isso é um grande engano, visto que nem tudo que se diz chega a ser de fato transmitido ao outro. O motivo disso se dá por inúmeras questões, palavras que se perdem no caminho, palavras distorcidas pelo ouvinte, palavras ditas de maneira equivocada, palavras faladas fora do contexto ou no momento apropriado, ou do momento apropriado, escolha de canal impróprio e outros. A comunicação acontece quando o que o transmissor está dizendo é efetivamente transferido para o receptor. A palavra de Deus, ela nos aconselha a ter palavras temperadas. O que serve o tempero, o que serve o sal, é para temperar uma comida. É para que ela não desça, né, de forma, né, insossa. Né? Então, ou seja, o sal tem que ser a dosagem certa. As nossas palavras têm que ter as dosagens certas para que a comunicação seja completa. Expressão corporal e a comunicação. Até mesmo um olhar, um gesto, pode expressar muita coisa. A cordialidade na comunicação. A palavra cordialidade significa manifestação explícita de afeto e simpatia. Essa manifestação ocorre quando uma pessoa coloca-se no lugar da outra. É inaceitável o tratamento grosseiro e rude entre marido e mulher. Se o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, e se a esposa reconhecer a autoridade do marido, não haverá dificuldades para praticar a cordialidade na comunicação entre o casal. Vós, maridos, amai as vossas esposas. É amando que você será respeitado. Mulheres, respeitem. Respeita a autoridade que há sobre os seus esposos. Biblicamente falando, o homem é o cabeça. Então, precisa de ter uma comunicação, um entendimento entre a esposa e o esposo. Para a gente concluir, uma questão que não se pode perder quando o assunto é comunicação conjugal é o amor. Sem amor, nada subsiste na vida a dois. Quando forem chamar a atenção do outro, marido e esposa devem permitir que o Espírito Santo traga à memória deles o texto de Provérbios 10:11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Que Deus abençoe as famílias e dê a elas o poder de se comunicarem com graça e amor. Uma coisa que a gente precisa entender e aprender: utilizar o tempo para observar o comportamento. Outra, valorizar o que o outro tem a dizer. E outra coisa, pergunte ao outro como foi o seu dia. Deus os abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.